Hoje nós ouvimos muito falar a respeito de derrubar gigantes. A vida é feita de gigantes que nós precisamos derrubar. E a Bíblia traz um exemplo clássico, sobre derrubar gigantes. A Bíblia narra a respeito de Golias, um homem filisteu de aproximadamente 3,20 metros de altura, que desafiava o exército de Deus, o exército do povo de Israel, numa luta homem a homem. Ele desafiava dizendo: não vamos colocar os exércitos para batalhar. Mande um soldado para lutar comigo e se eu ganhar, vocês serão meus escravos. Mas se vocês ganharem, nós nos renderemos a vocês. E dentro desse contexto, o exército de Israel e o exército filisteu já estava colocado ao campo de batalha, se desafiando diariamente há 40 dias. E nesse meio tempo chegou um moço chamado Davi. E ele foi para a guerra não porque era um soldado, ele foi para a guerra porque ele tinha 3 irmãos mais velhos que eram soldados, e ele foi levar pão e queijo para esses irmãos e tomar notícia dos irmãos, ver como que estavam os irmãos. Bem, e tem um texto aqui, um pedacinho dessa história que eu quero ler para você, que está em 1 Samuel 17:22. E diz assim: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pela bagagem e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Preste atenção. Todos nós queremos derrubar gigantes, mas nós queremos derrubar gigantes sem nos colocarmos da maneira certa na frente deles. Esse gigante Golias que eu acabei de contar a história para vocês, quem derrubou ele foi esse pequeno moço, esse pequeno rapaz chamado Davi. E o detalhe é que ele não usou nem armas de guerra da sua época, ele não usou espada, não usou lança, não usou arco nem flecha. Ele usou uma funda, uma tiradeira de pedras manual contra esse gigante. Agora, o detalhe que eu vejo que havia na vida de Davi e que ele entendeu muito bem é justamente esse verso que eu li, é sobre isso que eu quero falar com você. Davi, antes de ir para frente da batalha para ver como os irmãos estavam e para ver esse gigante que estava ali desafiando o exército de Israel, ele passou e deixou a sua bagagem primeiro. Querido, não adianta nós corrermos para o campo de batalha da vida, não adianta nós corrermos e enfrentarmos os gigantes da vida sem antes nós deixarmos as bagagens que nós carregamos com as pessoas certas. Não adianta nós irmos enfrentar os gigantes da vida sem antes nós deixarmos os nossos traumas, nós deixarmos as nossas mágoas, nós deixarmos os nossos pesares, nós deixarmos a nossa falta de perdão com a pessoa certa. Nesse caso, o guarda da tua bagagem, aquele que vai carregar essa bagagem que pesa os seus ombros, é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por quê? Porque ele troca o nosso fardo pesado pelo jugo dele que é leve, por algo leve que nos proporciona e nos prepara e nos deixa mais ágeis para enfrentar as batalhas e as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, para enfrentar os gigantes que se levantam contra nós. Não adianta nós tentarmos enfrentar esses gigantes sem correr antes em Jesus e largar todo o nosso fardo. Não adianta nós tentarmos enfrentar as situações da vida sem aprendermos antes a amar, sem aprendermos antes a perdoar, sem aprendermos antes que nós temos que ter Jesus no controle da nossa vida em todo o tempo. Então, o guarda da nossa bagagem é o Senhor Jesus Cristo. E o mais lindo de tudo isso é que Ele não guarda a nossa bagagem. A Bíblia diz que Ele lança isso fora, no mar do esquecimento. E tudo aquilo que é pecado da nossa bagagem, Ele apaga e anula a nossa dívida. Então, hoje Jesus quer que você corra para Ele. Entregue o seu fardo, entregue a sua bagagem, deixe com Ele, porque verdadeiramente Ele fará a sua vida mais leve. Então aquele gigante que se levantará amanhã será muito mais fácil de ser derrubado. Então entregue a sua vida para Jesus, corra para Ele, lance a sua bagagem, lance o seu fardo. Ele com certeza te dará vitória e te capacitará para vencer todos os gigantes que se levantarem contra ti.
Deus te abençoe.